Era branco demais. Branco demais. É. Manteiga, gente. Na hora que manda o Ronildo, você fala, lá vem a polícia, corri com o louco, assim, se escondeu no meio do mato, no meio da polícia. Porque ele fazia coisa feia? Achei no meio da polícia. Olha essa, mano, você não viu essa foto? Não. Na rua. Brincadeira. Eu sabia que eu não conhecia uma mulher sem máscara? Quero chá. Ferreira tá com o Paulo Faria. Boa tarde a todos e a todas, né? Boa tarde, Zé Roberto, servidor do Secasa, Sidney, vereador Charles, vereador Josias. Estamos aqui para mais uma reunião da CCJ, e na qual eu peço que a Samanta faça a leitura dos projetos. E boa tarde, Samanta. Boa tarde, vereadores. Projeto de lei número 39, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a autorização com encargos de doação de bem imóvel municipal para a empresa Morro Grande Indústria e Comércio de Produtos de Fibra de Vidro Limitada e da outras providências. A prefeita do município de Jaciara, Andréa Wagner, no uso das suas atribuições legais, que confere a lei orgânica do município, em especial o artigo 19, faz saber que o plenário da Câmara aprovou e ela sanciona a seguinte lei, artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a doação de uma área de 32.834,49 metros quadrados, localizada dentro da matrícula número R/1577 do livro 2E, registrada perante o cartório do Registro de Imóveis de Jaciara, avaliado em R$ 2.289.664,30, conforme a avaliação anexo, para a instalação da seguinte empresa: Morro Grande Indústria e Comércio de Produtos de Fibra de Vidro Limitada. Artigo 2º. A doação de que trata o artigo 1º desta lei independe de concorrência, em vista da existência de relevante interesse social e de ser feita com encargo de conformidade com o artigo 19 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 3º. A donatária obriga-se como encargo da doação. Alínea A. Utilizar o terreno doado para instalação de indústria, geração de novos empregos e a sua ocupação, deve iniciar a construção dentro do prazo de 8 meses, contados da assinatura da escritura pública de doação e a liberação das licenças ambientais junto aos órgãos competentes, executá-lo conforme o cronograma constante do projeto aprovado pelo município. A linha B, doação de R$ 1.500 por mês para a entidade beneficente Abrigo Sombra da Acácia durante 36 meses. Artigo 4º. Na escritura pública de doação do imóvel constará obrigatoriamente cláusula em que a donatária se obriga a atender à finalidade e aos prazos referidos nessa, sob pena de reversão automática do objeto doado ao patrimônio municipal, independentemente de qualquer indenização. Artigo 5º. A doação que se refere à presente lei, com dispensa de licitação, será efetivada mediante escritura pública da qual constarão obrigatoriamente os encargos da donatária, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, nos termos do parágrafo 4º do artigo 17 da Lei 8.666 de 93, sob pena de nulidade do ato. Artigo 6º. Mediante a autorização expressa do Poder Legislativo e do Poder Executivo, poderá a empresa beneficiada hipotecar ou dar em garantia a instituições financeiras ou bancárias o terreno recebido em doação para fins de levantamento de empréstimos destinados à instalação e manutenção de empreendimento ou ao desenvolvimento do complexo de suas atividades industriais dentro do município. Artigo 7º. Na hipótese do artigo anterior, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca de segundo grau em favor do doador, como determina o parágrafo 5º do artigo 17 da Lei 8.666 de 93. Artigo 8º. Faz parte da presente lei o mapa da área doada, matrícula, carta de intenção da empresa, a avaliação do bem imóvel, bem como o projeto do empreendimento. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Andréa Wagner, prefeita municipal. Parecer jurídico. Análise jurídica. O projeto de lei se refere à doação de imóvel público devido
a isso algumas particularidades que devem ser esclarecidas sobre o tema, analisar-se-á todos os seus requisitos. O primeiro é acerca da possibilidade de a administração pública fazer a doação de bem imóvel a particulares. Para tanto, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso admite a doação de bem imóvel observada a desafetação conforme o caso, autorização legal específica, justificado interesse público, prévia avaliação e que se enquadre nas hipóteses previstas na Lei de Licitação. Desta forma, a doação de bens imóveis públicos regula-se em regra pelo artigo 17 da Lei Federal número 8.666 de 93, que a condiciona ao atendimento dos requisitos relativos à autorização legislativa específica, prévia avaliação, justificado interesse público e licitação na modalidade de concorrência pública, com as exceções legalmente definidas. É admissível a dispensa de licitação para fins de doação de imóvel público para particulares, à vista de justificado interesse público aferido na situação concreta, além de autorização legislativa específica e prévia avaliação. As doações podem ser com ou sem encargos, sendo mais recomendado que, em relação a imóveis públicos, seja com encargos, devendo ser observado que as doações dependerão de autorização do Poder Legislativo, com vistas às condições para efetivação do contrato de avaliação prévia do bem a ser doado, devendo ser observadas as determinações contidas no artigo 17 da Lei 8.666 de 93. Requisitos exigidos por lei. A doação com encargo, além dos requisitos acima mencionados, deverá ser precedida de licitação, podendo ser dispensada no caso de justificativa devidamente motivada, sendo que o instrumento contratual deverá conter encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato. É regra pacificada, adotada a de que não pode haver doação de imóveis públicos sem a previsão de encargos de interesse público a serem cumpridos pelo donatário, com prazo determinado em lei, sob pena de reversão ou retrocessão do bem ao poder público. A Lei Orgânica do Município de Jaciara, em seus artigos 19 e seguintes, também condiciona a doação à lei autorizativa, encargos e prazos para seu cumprimento. Assim, devem ser observados os critérios previstos no mencionado artigo, que estabelece que deve haver interesse público devidamente justificado, precedido de avaliação, autorização legislativa e licitação. No que diz com a licitação, como já dito acima, poderá ser dispensada no caso de justificativa motivada, sendo que o instrumento contratual deverá conter os encargos, prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão. Conforme se verifica do projeto de lei em seu artigo 4º, há cláusula de reversão. Por sua vez, no que se refere ao prazo de cumprimento, a previsão na linha A do artigo 3º que deverá iniciar suas instalações dentro do prazo de 8 meses contados da assinatura da escritura pública de doação. No que se refere aos encargos, estão descritos nas alíneas A e B do artigo 3º. Logo, presente a cláusula de reversão, se verifica possível ser a licitação dispensada. Com efeito, no que tange aos requisitos exigidos pelo artigo 17 da Lei 8.666 de 93, sendo eles interesse público, avaliação e autorização legislativa. A autorização legislativa é objeto do presente projeto de lei, pois não pode ser simplesmente efetuada por decreto do Poder Executivo. Em relação à necessidade de avaliação prévia, ou seja, avaliação do valor de mercado da área, verifica-se que foi juntado ao presente projeto o laudo de avaliação do imóvel. Por sua vez, em relação ao interesse público justificado, foi demonstrado, ainda que por estimativa, quantos empregos serão gerados com a instalação da empresa neste município. Importante colacionar o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sobre a matéria, o qual denota que a observância de tais requisitos é condição fundamental para a legalidade do ato. Outros fatores a serem considerados. De acordo com o artigo publicado no site da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, em casos onde a doação de bem público deve ser informado o setor de contabilidade no que diz respeito ao preço estimado na avaliação prévia, já que a doação poderá causar alterações nos registros contábeis e no balanço patrimonial. Veja ainda que o artigo 1º do projeto de lei autoriza a doação de uma área de 32.834 metros e 49 centímetros quadrados, localizada dentro da matrícula
1577 do livro 2E do Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara, Mato Grosso. Assim, deve ser mencionada, ao menos na escritura pública de doação, a delimitação da área doada e se haverá necessidade de ser efetuado algum tipo de desmembramento. Ademais, no que se refere ao artigo 6º do projeto de lei, há menção à autorização expressa de ambos os poderes para que a empresa beneficiada possa hipotecar ou dar em garantia a instituições financeiras o terreno recebido em doação para fins de levantamento de empréstimos destinados à instalação e manutenção do empreendimento. Na sequência, o artigo 7º prevê o que determina o artigo 17, parágrafo 5º da Lei 8.666 de 93, a qual seria a cláusula de reversão e demais obrigações que serão dadas em garantias por hipoteca de segundo grau em favor do doador. Apenas para alertar possíveis descumprimentos da lei, é necessário observar o que diz o seguinte acórdão proveniente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cabendo ao gestor a opção de seguir ou não a recomendação disposta no referido entendimento jurisprudencial. Todavia, por cautela, a pessoa jurídica doadora pode vedar a alienação a terceiros do bem doado, sob qualquer título, inclusive em garantia de financiamento, porque não está obrigado a incluir no instrumento de doação a faculdade prevista na Lei de Licitações. Isso porque referida faculdade legal pode possibilitar a prática de fraudes contra o ente público doador, viabilizando ao donatário a obtenção de empréstimos supostamente destinados à implementação ou à melhoria de atividades da empresa, mas desviados para outras finalidades escusas, deixando o donatário de quitar a dívida espontaneamente e fazendo com que o bem doado seja penhorado e levado a leilão. Conclusão. Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do projeto de lei, devendo ser observadas as ressalvas expostas ao longo da fundamentação. É o parecer Michel Capes, procurador jurídico. Vereador Charles, nossa senhora. Vereador Charles, seu parecer. O som está ótimo. Senhor presidente da FCJ, vereador Gilmar, cumprimento aqui o vereador Josias, o vereador Leônidas, aqui presente também, funcionário dessa casa, Samanta. Eu acho que, eu vou falar isso também na minha fala na sessão, mas eu quero citar aqui. Eu acho que de todos os projetos que a gente vota aqui, acho que o Josias é mais experiente, eu acho que um dos melhores de se votar é esse projeto, onde a gente tem a oportunidade aí de doar área para empresas que vão investir no município de Jaciara. Como a gente viu no parecer aqui do Dr. Michel, um parecer pela legalidade, então a gente fica feliz, porque é crescimento. Eu acho que todo mundo aqui, os que mais recebe cobrança é emprego, todo mundo, toda hora. Quando a gente está discutindo na sessão aqui, aquelas discussões nossas, a gente vê os comentários nos grupos da transmissão, né, no Facebook, onde a população cobra, e o emprego, então, isso aqui é um projeto que a gente tem orgulho de votar, então, conforme parecer, eu voto pela legalidade desse projeto. Vereador Josias, seu parecer. Boa tarde a todos. Companheiro presidente da CCJ, vereador Zilmar, vereador Charles, vereador Leônidas aqui presente, companheira Samanta, nossa assessora. Realmente, é como diz o vereador Charles, projeto esse é um projeto que a gente vota realmente com orgulho, porque somos sabedores do desemprego que tem o nosso município, e quando algumas empresas se animam a vir para cá, essa é uma alegria para nós. E pode ter certeza que o vereador Josias também vota pela legalidade do projeto. O vereador Gilmar também acompanha a votação do vereador Josias, do vereador Charles, e haja vista que realmente é por uma boa causa, né? Trazer emprego para Jaciara, isso realmente é a que a população nos cobra constantemente, né? Então, estamos aqui aprovando essa doação dessa área. Obrigado.
25, projeto de lei número 25, de autoria do Poder Legislativo. Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de mensagem educativa de prevenção ao consumo de álcool e drogas em material escolar no município de Jaciara e da outras providências. A Câmara Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, aprovou e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Determina que o Poder Executivo Municipal inclua mensagens educativas de prevenção ao consumo de álcool e drogas no material escolar fornecido pela Secretaria Municipal de Educação no município de Jaciara. Artigo 2º. O espaço destinado à mensagem de que trata o artigo 1º desta lei poderá ser no mínimo de 1 página, podendo ser páginas internas ou contracapas. Artigo 3º. As mensagens poderão ser de forma didática e de fácil entendimento, de acordo com o nível de escolaridade a que o material se destina. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Charles Fernando Jorge de Souza, vereador autor. Parecer jurídico. No que diz com a legalidade do projeto de lei, verifique-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal e amolda-se ao artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, competindo ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Além do mais, a matéria tratada no presente projeto de lei pode iniciar-se no Legislativo, pois não pretende criar ou alterar a estrutura ou a atribuição de órgãos da administração pública local, apenas trata de inserção de mensagens educativas de prevenção ao consumo de álcool e drogas no material escolar, que é fornecido junto às escolas municipais, situação esta que não altere nem modifique os planos pedagógicos de ensino do município e muito menos onera os cofres públicos, já que no máximo irá utilizar o próprio material de consumo destinado à educação, bem como não altera a organização administrativa municipal. Cumpre dizer que o projeto de lei se limita apenas à rede pública de ensino municipal, como se vê de seus artigos, não atingindo dessa forma os estabelecimentos de ensino de competência de outros entes da federação, fato que, se ocorresse, poderia gerar invasão de competência, o que não é o caso do presente projeto de lei. O mesmo se diz em relação a estabelecimentos privados de ensino, visto que a Constituição Federal estabeleceu os parâmetros legais sobre o assunto, primeiro limitando a competência legislativa municipal às matérias de interesse estritamente local e a suplementação da legislação federal e estadual, no que couber, e segundo, restringindo a interferência da administração pública na ordem econômica, reduzindo a sua fiscalização, incentivo e planejamento. Noutra quadra, como bem se observa do presente projeto de lei, o mesmo não onera os cofres públicos e não invade a esfera privativa de iniciativa de leis oriundas do Poder Executivo, já que não cria cargos, empregos ou funções no âmbito municipal nem no regime jurídico de servidores, assim como não trata de matéria tributária, orçamentária ou plano diretor, e não invade as prerrogativas da organização administrativa do Poder Executivo. Ressalte-se ainda que a inserção da mensagem educativa resultará em efeitos apenas no próximo ano letivo, pois para o período atual possivelmente não haverá tempo hábil para adequação ao comando do presente projeto de lei. Em razão do quanto articulado, se abstendo, obviamente, da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do presente projeto de lei. É o parecer Michel Capes, procurador jurídico. Vereador Josias, seu parecer sobre o projeto de número 25, do 30 de agosto de 2021. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos. Nesse momento, enquanto aqui nosso companheiro Menar também, e dizer e parabenizar ao mesmo tempo o autor desse projeto. Esse também é um projeto que faz parte, igual o primeiro aí, que é de grande importância, um projeto que vem, que é um anseio da nossa sociedade, e
e o autor está de parabéns. E dizer que o vereador Josias também vota pela legalidade do projeto número 25, de 30 de agosto de 2021. Parabéns. Boa tarde, Mená. Chegou aqui. O Gilmar também, o vereador Gilmar também vota a favor do projeto, haja visto que tem um parecer favorável, né? Então é um projeto que vai somar muito para Jaciara. Eu aprovo o projeto. Quero agradecer a presença de todos, né? Vereador Charles, vereador Josias, vereador Leônidas e os servidores dessa casa. Quero agradecer. Muito obrigado. Até mais.